vez agradecendo ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida, agradecendo ao nosso bondoso Jesus por essa oportunidade de trabalho. Peço permissão aos irmãos espirituais para que possamos iniciar aqui uma pequena reflexão. Eu escolhi do livro Lar, Alicerce de Amor, uma lição intitulada O Lar e as Influências Espirituais. Vivemos em um mundo de ondas e vibrações. Influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Nosso irmão Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 459, perguntou aos espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? E a resposta foi categórica: muito mais do que imaginais. Então essa influência, ela é proporcional ao grau de sintonia. Ela é estabelecida de acordo com nossos sentimentos, que caracterizam o tônus vibracional do nosso pensamento. Cada ser tem a sua própria atmosfera fluídica, denotando seu grau de moralidade e evolução. Então, com base nesse ponto, que cada ser tem a sua própria atmosfera fluídica, eu gostaria de convidá-los para refletir sobre qual é a atmosfera fluídica que estamos tendo. Estamos com o pensamento elevado para que me traga uma atmosfera fluídica positiva? Ou estamos com a atmosfera fluídica rasteira, porque os meus pensamentos são rasteiros? E são perguntas que, para a gente poder colocar isso bem claro, bem prático na nossa realidade, ou na realidade de cada um, que músicas eu ouço? Que livro que eu leio? Quais os livros que eu leio? Quais os programas que eu assisto? Quais as informações que me são interessantes? O que me chama a atenção? Porque todas essas situações vão fazer com que colocar o meu pensamento em determinada direção. Então, se nessas 4 hipóteses, 4 itens que eu falei, se eu não estou fazendo a escolha correta, eu escolho músicas ruins, de letras ruins, eu escolho livros ruins, programas de TV ruins, eu vou estar conduzindo meu pensamento sempre para esse lado ruim. E o meu pensamento estando com essa linha de raciocínio ruim, pouco elevada, já está estabelecida ali a sintonia que eu estarei fazendo com o plano espiritual. Porque é proporcional. Se eu faço sintonias ruins, pensamentos ruins, se eu tenho pensamentos ruins, as minhas sintonias também serão ruins. E assim fica, como falou na resposta ali o espírito ao nosso irmão Kardec, que os espíritos influenciam muito mais do que possamos imaginar. Mas como que eles podem chegar até nós para nos influenciar? Pelo que pensamos. Então, que nós consigamos nos proteger, nos blindar com os ensinamentos do Evangelho, com essas informações preciosas da doutrina que nos mostram que nós somos espíritos numa caminhada material, mas nós nunca nos desligamos do plano espiritual. E como que é feita a ligação? Novamente, pelo que pensamos. Então, se eu estou com um pensamento rasteiro, eu só poderia atrair para perto de mim espíritos na mesma situação, iguais a mim. Se eu estou com um pensamento elevado, eu atrairei para perto de mim espíritos com a mesma sintonia de pensamento. Então, nesse período em que estamos convivendo mais dentro das nossas casas, algumas vezes temos aí a dificuldade de conduzir, a dificuldade de conviver, porque estamos mais tempo dentro de casa e com pessoas que são espíritos como nós, cada um com a sua bagagem espiritual.
Uns já dominam muitas questões morais, outros estão no caminho intermediário e outros estão começando. Então aquilo que para um é muito claro, para o outro, ele não tem nem noção do que você está falando. Então esse desacordo de ideias faz com que, pode acontecer, né? Se a gente não estiver ali se policiando, tentando fazer essa blindagem que eu estou convidando-os a fazer na noite de hoje, pode acontecer que eu me deixe levar para um tipo de pensamento que eu não deveria ter. Como se fosse, eu não concordei com determinada coisa que aconteceu dentro da minha casa. Eu discordei da pessoa A, por exemplo. Aí, devido àquele sentimento ruim que é de discordar, de ficar descontente, eu deixei o meu pensamento também ficar. Eu desci a minha vibração, eu desci a minha forma de pensar. E com isso, eu dei brecha, eu dei abertura para que espíritos com aquele tipo de pensamento, né, da raiva, do ódio, do desconforto, se aproximassem de mim. E aproximando-se de nós, cabe a nós fazer essa faxina para que eles se afastem da nossa convivência. Como que eu posso fazer isso? Se nós que estamos aqui estudando doutrina, que sempre somos alertados sobre essas questões da sintonia, nós temos já o conhecimento necessário das ferramentas que a doutrina nos ensina para que possamos novamente, se a gente sair um pouquinho da estrada do bom pensamento, a doutrina nos mostra qual é o caminho de volta todo o tempo. Então a escolha é sempre nossa. Eu posso escolher ficar naquele ambiente, naquela situação de raiva, descontentamento que me tiram da sintonia que eu deveria ter. E assim a doutrina mostra para mim ali o que eu devo fazer para voltar. Como que seria isso? Através da nossa prece, que é a nossa conversa com o nosso Pai, né? Através do esforço constante, diário, a cada minuto, a cada instante, da disciplina no nosso pensamento, que é o Evangelho no lar, que é a blindagem que nós fazemos no nosso ambiente para que isso não aconteça, para que todos os seres que estão ali convivendo, a nossa família, nós possamos ter sempre o entendimento, a palavra amiga, amorosa, mesmo que seja para corrigir ou para pontuar, a crítica sempre construtiva. E assim, nós estaremos nos direcionando e também conduzindo a nossa família para que eles também tenham esse caminho. A nossa meta, o nosso exemplo e guia é Jesus o tempo todo. É Jesus o tempo todo. Nosso exemplo de paz, nosso exemplo de amor, nosso exemplo de caridade, nosso exemplo de solidariedade, nosso exemplo de acolhimento, Jesus. Sempre. Então que nós possamos entender o momento em que estamos passando e que a nossa forma de pensar, que a gente está pontuando aqui agora, não fique só por esse momento em que estamos reclusos. Que nós mantenhamos isso na nossa caminhada o tempo todo. O tempo todo seremos provados, o tempo todo seremos testados, mas se alguma coisa aconteceu e, como a gente costuma dizer, nos tirou do sério, a opção de ficar nessa sintonia, né, na questão de ter saído do sério, é nossa. Que eu posso realmente ter ficado descontente, mas a opção de voltar tem que ser minha, porque eu tenho as ferramentas para poder voltar. Então, o que eu peço aqui na noite de hoje é que nós possamos refletir, porque tudo isso vai trazer para dentro da nossa casa as influências espirituais proporcionais àquilo que pensamos. Então, que o nosso lar, né, que é o desejo de todos nós, possa ser sempre de companhias abençoadas, de companhias elevadas, de companhia que vão nos trazer paz de espírito, que vão proteger a nossa casa. E tudo isso será atraído pela forma como pensamos.
A sintonia é feita pelo pensamento. Então, que nós possamos nos policiar e que nós possamos conduzir, nós que somos pais, somos responsáveis, somos pais, somos mães, possamos conduzir as crianças, nossos filhos, nesse momento delicado que passamos, sempre assim, verificando ali a dificuldade, o descontentamento por estarmos aqui todos reclusos. Vamos fazer uma prece junto. Vamos pedir o acolhimento de Jesus, o abraço de Jesus para nossa casa. Vamos ler o Evangelho, vamos fazer o culto do Evangelho no lar para nos proteger. E assim nós conseguiremos fazer aquilo que precisamos fazer, que é a nossa reforma íntima, né? Faxinar aquilo que não precisamos mais carregar e vamos ajudar os nossos filhos, esposas, maridos também a fazer essa faxina que tanto vão ajudar na evolução de todos nós. Então que Jesus nos abençoe e que nós nos fortaleçamos sempre no Evangelho e nos ensinamentos da nossa abençoada doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.